Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, começando esse domingo aí, chateado, triste com a derrota, né, segunda derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro aí, em apenas 3 jogos, já ligando, né, o alerta aí para a sequência da competição. Então a gente vai fazer uma análise da partida de ontem, né, um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo do Vasco. Segundo tempo o Vasco consegue dar uma melhorada, né? Consegue equilibrar ali o jogo, mas ainda assim sai derrotado, com muitos erros da nossa equipe e também muitos erros de arbitragem, né? Mais uma vez temos que falar do juiz, né? Que volta a ser aí o principal artista do espetáculo. Vamos falar também sobre a situação de tabela após a derrota de ontem, né? O Vasco se aproxima já da zona de rebaixamento, né? A gente já começa a olhar para a parte de baixo da tabela, que era tudo que o vascaíno não queria dentro da competição, dentro desse Campeonato Brasileiro, né? Após um mês inteiro de preparação, a gente vê esse início aí de trabalho muito abaixo do esperado. E também vamos falar sobre a exposição que o Ramon Dias acabou fazendo ontem da 777 na coletiva, né? O Ramon trouxe a público um fato que a gente não gostaria de ouvir, algo que a gente não imaginava que fosse ter dentro da SAF do Vasco, que é influência externa em escalação, influência da 777, né, em relação a quem deve ir a campo, quem deve ser aproveitado e relacionado no time atual do Vasco da Gama. Então a gente vai falar muito sobre isso. No final do vídeo a gente vai deixar para vocês aqui na íntegra a coletiva do Ramon Dias para você analisar e você tirar suas próprias conclusões, e também uma análise muito inteligente, muito importante aí do nosso querido irmão jornalista Edu Canelas, né, que vai fazer aí um resumão do que ele percebeu do jogo, do momento e o que ele espera aí desse time do Vasco nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então o vídeo está recheado de assunto, de notícia, de informação e de opinião importantes aí sobre o momento do Vasco. Já convido você que ainda não é inscrito, você que ainda não segue o nosso trabalho aqui no YouTube, para não perder essa oportunidade, né? Vem fazer parte da nossa família. Lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Venha se juntar aí ao maior canal de notícias, de informação e de opinião do Vasco aqui no YouTube, na internet brasileira. E peço também a sua colaboração, né? Eu sei que o momento é chato, triste, sei que o torcedor tá nervoso e obviamente com toda razão em relação aí o começo do campeonato, mas quem puder ajudar o nosso canal, né, deixando o joinha, deixando o like, a gente fica muito agradecido, porque o seu like alavanca esse vídeo para que ele possa chegar a mais vascaínos e que a gente possa seguir cobrando melhorias da 777 no futebol vascaíno. Então, quem puder, deixa o like, compartilha o vídeo para dar aquela moral, beleza? Então, bora dar início ao vídeo de hoje, falando, óbvio, né, do jogo de ontem, né, da partida contra o Fluminense, um clássico que o Vasco já não perdia, há muito tempo. O Fluminense estava com um jejum ali de 14 clássicos sem vitória, e é óbvio, né, tinha que ser contra o Vasco. É impressionante como o Vasco adora ressuscitar defunto, né, impressionante como que o Vasco tem essa característica aí de conseguir tirar times que estão em maus momentos, né, e levantar esses adversários, né, e ontem foi assim. O nosso treinador, o Ramon, entrou com um time ali, cara, que eu vou criticar, não é porque o Ramon, que ajudou o Vasco ano passado, não é porque o Ramon, que é um grande treinador, diga-se de passagem, que não vai passar ileso, cara. Pra mim, escalou mal o time, com erros, mais uma vez entrando com o Rossi, um cara que até uma semana atrás estava sendo negociado para jogar uma segunda divisão de Campeonato Brasileiro e agora é titular incontestável, é titular absoluto do Vasco. O Rossi mais uma vez faz um péssimo primeiro tempo, que ele não marca, não chega na frente para apoiar, não faz absolutamente nada, e mais uma vez um meio de campo cheio de buracos, cheio de espaços, um meio de campo sem criatividade, um meio de campo que nem ataca e nem defende. E aí a gente viu o resultado, né? O Fluminense toma conta do jogo, né? Toma conta do primeiro tempo, e numa jogada ali pelo lado esquerdo de campo, uma falha de marcação tanto do Rossi e do PH, que deixa o Marcelo livre para cruzar. E o Marcelo a gente já conhece, um jogador de primeira classe, um dos maiores jogadores aí da história do Real Madrid, pega a bola com a mão,
coloca a mão na bola na cabeça do Ganso, né? A nossa zaga, ela se dividiu. Era pro Léo tá marcando o Cano e o Maicon marcando o Ganso. E nenhum dos dois estava marcando ninguém. Os dois deixaram espaços, o Ganso sozinho cabeceia, o Léo Jardim não tinha o que fazer e o Fluminense faz 1-0. O Vasco segue muito mal no primeiro tempo, né? Não vamos aqui passar pano. O Vasco fez um primeiro tempo horroroso, mas ainda assim tivemos um lance, cara, extremamente polêmico, né? A gente tem ali aquele pênalti não marcado. Qualquer outro jogo de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, enfim, do próprio Fluminense, o pênalti seria dado. A gente sabe muito bem, cara. E para piorar, a gente vai falar sobre a arbitragem daqui a pouco aqui, né? No final da análise da partida, né? O Vasco aí vai pro intervalo com o resultado de 1-0, que era totalmente aceitável da gente conseguir reverter no segundo tempo. O Ramon, ele mexe na equipe, ele faz alterações para a segunda etapa, né? Ele entra com o Ryan voltando, né, a entrar ali como uma opção no segundo tempo. Ele entra com o Eric Marcos, que até essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro não vinha nem sendo relacionado para as partidas, e entra ontem como uma solução ali na segunda etapa. E ele entra também com o Hugo Moura, que, diga-se de passagem, entrou muito bem no jogo, né? Entrou ali e realmente mostrou que vai ser um jogador que pode ajudar aí nesse decorrer de Campeonato Brasileiro. O Vasco cresce de produção, o Vasco começa, né, a desenvolver um pouco melhor ali as jogadas, né? Acha alguns lances interessantes, né? Tem aquele lance de gol que, mais uma vez, poderia estar impedido? Poderia, cara, mas quantos gols como aquele do Verratti ontem não foram dados no Campeonato Brasileiro ano passado, esse ano? Então eu acho que tem um gol anulado pelo VAR, né? As linhas são traçadas, pra mim é a mesma linha, pra mim é um lance ali, cara, que se é lance de jogo normal, o juiz teria deixado rolar e teria sido gol do Vasco. E aí o Fluminense acha o segundo gol, né? O Fluminense acaba fazendo 2-0 em mais uma desatenção, né, da zaga, do meio de campo do Vasco. O Fluminense acha ali o 2-0, o Vasco vem pra cima, logo depois consegue diminuir, né, num lançamento perfeito do Hugo Moura na cabeça do Verratti. Ele acaba fazendo, né, mais um gol aí no Campeonato Brasileiro, e o Vasco continua saindo pro jogo. O Vasco continua tentando buscar o empate, cria oportunidades, cria chances, cria ali, né, algumas jogadas interessantes. Mas, cara, o que mais me chama a atenção nesse segundo tempo e nessas últimas partidas do Vasco são as substituições, né? Não só a escalação do time titular, que pra mim o Ramon errou, como eu falei no começo do vídeo, mas as substituições, cara. A gente teve ontem a entrada do Eric Marcos, do Ryan, um menino de 17, outro de 19, 20 anos, como soluções pro ataque do Vasco. E depois, no decorrer do segundo tempo, a gente tem a entrada do Zé Gabriel. Cara, o Zé Gabriel, ano passado, no time do Barbieri, treinava em separado. E não era um jogador que sequer fazia parte ali do planejamento do Vasco. E hoje o Vasco tem no banco, ontem o Vasco tinha no banco, jogadores que somados os preços que o Vasco pagou nas contratações, quase 90 milhões de reais. Esse ano, em 2024, o Vasco gastou cerca de 120 ou 130 milhões de reais em reforços. Desses 120, 130, a gente tinha quase 90 milhões sentados no banco de reservas, sequer sendo utilizados. Tô falando do zagueiro João Vitor, que custou quase 40 milhões ao Vasco, Adson, que custou quase 30, e o Cleiton, que custou quase 20. E, cara, pra mim é algo inadmissível, inaceitável. Não tô falando que esses jogadores tinham que estar em campo, mas escancara, primeiro, o péssimo planejamento feito pelo Alexandre Matos e pela 777, e talvez até pelo Ramon por ter aprovado esses nomes. Eu não sei se todos os nomes passam pelo crivo, pelo aval do treinador Ramon Dias, mas se ele aprovou, também errou, cara, porque são jogadores que custaram um caminhão de dinheiro pro Vasco e hoje não são sequer titulares. Você tem um atacante ali titular, que é o Rossi, jogador em fim de carreira, e os dois reservas do Rossi são dois meninos ali extremamente jovens, inexperientes, imaturos, e não é o Adson. Não é o Adson. Então, cara, pra mim tá escancarado ali esse planejamento horroroso. Mais um ano, um planejamento horroroso. O Vasco rasgando dinheiro na primeira janela de transferências. E aí a gente entra na questão também de arbitragem, né, cara? É impressionante a quantidade de erros que acontecem nos jogos do Vasco contra a nossa equipe, né? Impressionante como o Vasco é prejudicado, e parece que a Vasco SAF, ela lava as mãos, parece que eles não estão nem aí que o Vasco está sendo prejudicado pela arbitragem. Você vê o John Textor, o dono do Botafogo, fazendo um escarcéu, cobrando. Você vê outros clubes se posicionando e o Vasco nada faz. Faz uma notinha na internet, uma vez ou outra vai na CBF. Cadê o Lúcio Barbosa? Cadê o pessoal da 777 para cobrar
para ir atrás dessa safadeza, cara, porque ontem, mais uma vez, um pênalti que poderia ter sido dado ao Vasco, assim como no jogo contra o Grêmio na primeira rodada, assim como no jogo contra o Red Bull Bragantino na rodada passada, assim como aconteceu ontem, o juiz, ele sequer é chamado à cabine do VAR para analisar aquele lance de mão, né, do zagueiro do Fluminense. Poderia ter sido dado pênalti ou não, tudo bem, mas o juiz, ele deveria ter sido no mínimo chamado para analisar o lance na cabine do VAR, e nenhum dos 3 jogos isso aconteceu, nem contra o Grêmio, nem contra o Red Bull e nem ontem contra o Fluminense. Só com o Vasco acontece isso. Em qualquer outra partida o árbitro, ele é chamado para analisar, ele é chamado para poder de perto ali ver se ele acha ou não que foi pênalti, e no Vasco não, isso não acontece. Então fica mais essa indignação. Parece que nós torcedores, nós influenciadores, que temos que cobrar, porque o Vasco não faz nada. E aí chega no final do Campeonato Brasileiro, vai estar chorando, vai estar olhando para trás, vendo esses pontos que o Vasco deixou de ter, um ponto contra o Red Bull, mais um ponto ou 2 ou 3 pontos ontem, cara, podendo colocar o Vasco numa situação de um possível rebaixamento aí nessa temporada de 2024. E é sobre isso que eu vou falar, porque se a gente analisar a tabela agora, o Vasco já está em 14º colocado, com 3 jogos. Temos atrás da gente o Criciúma, podendo nos ultrapassar nessa rodada, que tem 2 pontos, ainda vai jogar. Temos aí o Vitória da Bahia, São Paulo, Atlético Goianiense e Cuiabá, todos os times com 0 pontos, mas todos com possibilidade de somar aí vitórias nessa rodada e ultrapassar o Vasco. Ou seja, a gente já pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento. Olha que situação, olha que vergonha. Olha que, cara, que ponto o Vasco chegou de gastar mais 130 milhões de reais e tá brigando aí com Vitória da Bahia, com Atlético Goianiense, com Cuiabá, com Criciúma, já atrás aí de times, cara, que, porra, sinceramente não tem investimentos nem perto que o Vasco tem, que não tem folhas salariais nem perto que o Vasco da Gama tem aí nessa temporada de 2024. E aí, pra piorar ainda mais a situação, para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, o Ramon vai à coletiva de imprensa, ele critica a arbitragem, como tem que criticar, porque realmente foi uma vergonha o que aconteceu ontem. Ele até elogia o time, ele fala que não ficou satisfeito no primeiro tempo, mas que no segundo tempo o time melhorou. Tá certo que realmente teve uma melhora, mas ainda assim eu acho que o Ramon errou muito na mão, na escalação e nas mudanças. E aí o Ramon, ele é perguntado sobre contratações e também sobre a utilização dos meninos da base. E aí ele fala que ele teve uma reunião com o Josh Wander, né, com o executivo, né, com um dos donos da 777, e ele expõe algo que eu não acreditava que fosse verídico, que eu não acreditava do fundo do meu coração. Eu peço perdão aqui se em algum momento enfim, eu me coloquei numa situação de acreditar nessa empresa. O que a gente viu ontem o Ramon falar, para mim, beira a vergonha que é essa administração da Vasco SAF. O Ramon veio a público e falou que o Josh, que a 777 fez exigências, fez pedidos para que ele utilizasse os garotos da base. Que porra é essa? O que tá acontecendo no Vasco? O Vasco virou SAF para colocar garotinho da base no time principal para vender e ganhar dinheiro? Ou o Vasco virou SAF para brigar por título, fazer contratação de jogadores maduros e experientes para dar potência a esse time do Vasco a chegar em grandes conquistas? Eu já não sei mais o que tá acontecendo. Eu não sei mais o que tá havendo, cara. Uma empresa que prometeu mundos e fundos, que eu acreditei. Peço perdão se eu passei uma imagem, porque eu acreditei. Como vascaíno, eu queria um Vasco forte, eu não aguentava mais ver o Vasco todo dia nas manchetes de jornal, por atraso de salário, por contas não pagas, por falta de luz, por falta de água. Então eu acreditei nas promessas que foram feitas pro torcedor, pra mim, vascaíno. E hoje a gente tá vendo que são promessas furadas, porque parece que essa empresa, ela, cara, não tá fazendo com o que prometeu. Ela tá trazendo jogador como o João Vitor e como o Adson, pagando caminhão de dinheiro nessas contratações, e jogadores que estavam na Europa sequer sendo utilizados. Ou seja, eles trazem jogadores jovens. Adson tem 23, João Vitor tem 23, o Sforza tem 21. Eles trazem jogadores jovens, ainda com pouca experiência, em baixa, na grande maioria das vezes na Europa, para poder tentar recuperar esses atletas e revender, e ainda querem exigir que o nosso treinador coloque os meninos da base para serem valorizados e vender os atletas aí no futuro próximo. Então, eu tô assustado, de verdade, eu tô assustado, eu acho que a palavra certa é essa, eu tô com medo, tá entendendo? Até porque a 777 está enfrentando problemas financeiros, enfrentando problemas jurídicos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, enfrentando problemas jurídicos no Canadá. Semana retrasada, eles foram expostos nos Estados Unidos, uma matéria gigantesca no maior jornal de circulação do mundo inteiro, que é o New York Times. O New York Times, ele trouxe a público os problemas que eles estão tendo ali de não pagar
não pagar o que eles devem a empresas que eles pegam dinheiro emprestado nos Estados Unidos. Eles estão tendo problema na Europa, tanto é que estão cogitando vender 2 clubes que eles adquiriram há pouco tempo atrás, um na França e um na Bélgica. Eles não estão conseguindo finalizar a compra do Everton na Inglaterra, porque lá na Inglaterra as leis elas são mais duras. As pessoas que aprovam ou não aí esse cenário de vendas de clube, eles estão de olho no que está acontecendo com a 777, e esse ano a 777 tem que colocar um aporte de nada mais nada menos 270 milhões de reais dentro do futebol do Vasco. E aí fica a dúvida, será que esse dinheiro vai entrar? Será que os aportes anteriores entraram realmente? Será que eles tiraram dinheiro do Vasco? O balanço comercial vai sair agora no mês de abril. A gente vai estar em cima, a gente vai estar de olho para averiguar. Será que está acontecendo coisa errada? E nessa questão eu vou ter que estar com o Pedrinho. Vou fechar com o Pedrinho, porque se tem coisa errada, irmão, vai ter que dar um pé na bunda dos caras. Ano passado atrasaram o aporte em quase 2 meses, e quando pagaram, segundo informações vindas de dentro do Vasco, pagaram parcelado. Ano passado tiraram dinheiro do Vasco SAF sem a autorização do Conselho Fiscal para emprestar para uma empresa da irmã do Josh Wander. Cara, uma salada de maluquice, é um monte de coisa que tá acontecendo dentro dessa empresa que a gente fica alarmado, fica preocupado. Não é porque o Vasco virou SAF que a gente tem que comemorar salário em dia. Não virou SAF pra gente comemorar salário em dia. Não virou SAF pra gente comemorar a contratação de 40 milhões de jogador que fica na reserva. Desculpa aqui o desabafo caloroso, mas, cara, como vascaíno, eu me sinto enganado. E eu me sinto até, talvez eu tenha enganado algumas pessoas, porque eu me senti de certa forma, vislumbrando coisas grandes pro Vasco. Então eu tô assustado, tô preocupado, tô me colocando à disposição aqui pro que precisar, usar esse canal pra cobrar o que tiver que se cobrar. E, cara, sinceramente, tô assustado, cara, tô assustado. Porque esse depoimento do Ramon na coletiva ontem, pra mim, ele expõe algo muito perigoso. Ele expõe algo que eu não queria acreditar que pudesse ser verdade. Que é a exigência de colocar jogador em campo, vinda da empresa que é dona do futebol do Vasco, para poder valorizar atletas e provavelmente vendê-los aí por valores mais altos, enfim, em prol de lucro e não em prol de benefício esportivo. Tá aqui o meu desabafo, desculpa, peço perdão, galera, mas eu tinha que tirar isso do meu coração nesse domingo de manhã, eu tinha que colocar isso pra fora. Vocês pensam diferente de mim, tem problema, não tô falando que o Vasco fez um péssimo jogo ontem, não, o Vasco teve chance de ganhar, teve chance de empatar o jogo, mas ainda assim, tem muita coisa errada dentro enfim, dentro dessa administração da Vasco SAF. Peço para você, por favor, compartilhar esse vídeo, que é importante o seu compartilhamento, é importante que esse vídeo chegue a muitos vascaínos. Se você tem grupo de WhatsApp, se você tem Facebook, algo relacionado ao Vasco, poste esse vídeo por lá, compartilhe esse vídeo, deixa o like pro YouTube divulgar esse vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal que vai ter cobrança, tô me sentindo muito enganado, tô me sentindo muito preocupado com o que tá acontecendo. E, cara, é isso. Vamos pra cima. Deixar um recado aqui também da nossa parceira do canal, a Estrela Bet. Pra você que curte fazer apostas esportivas, a Estrela Bet, ela tá dando pra você se cadastrar por lá, aposta grátis. Você ganha uma aposta grátis quando você se cadastra e tem mais. Você ainda ganha mais 100% de bônus quando você deposita qualquer valor através do nosso link, que tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Então, quem quiser fazer sua fezinha, sinceramente, não aposta no Vasco nesses últimos jogos, porque tá feia a coisa, mas tem jogo aí pra tu apostar, tem Palmeiras e Flamengo hoje, vou botar uma grana na vitória do Palmeiras, tem aí também Botafogo e Juventude, Botafogo deve ganhar, então tem alguns jogos interessantes aí, pra você quiser fazer uma fezinha, corre lá, você tem uma aposta grátis, acho que de R$10, e ainda tem mais 100% de bônus, ou seja, qualquer valor que você depositar na Estrela Bet com o nosso link, que tá no primeiro comentário fixado, esse valor ele é multiplicado por 2. Segura aí que eu não sei se... Deixa eu ver se saiu mais alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo, por aqui é isso. Então, enfim, quem puder compartilhar, compartilha. Quem puder deixar o like, deixa o like. E hoje à tarde a gente está de volta aí para trocar uma ideia e falar sobre, enfim, o decorrer do dia de hoje, as notícias que saírem. Valeu! Mário Coelho, amigo vascaíno dos canais Os Vascaínos, Mário Coelho Vasco. Cara, eu vou te fazer uma pergunta e você coloca nos comentários aí para ver se eu tô maluco, tá? Diga se eu tiver maluco. Será que tá certo o que tá acontecendo no Vasco hoje? Bom, Ramon Dias vai para uma coletiva e fala que a 777 pede para que ele utilize mais os jovens da base, deixando claro e liberando para a criação aí de várias teorias de que a 777 só quer vender jogador. Por outro lado,
eu falo com você, que acha que é pessimismo ou que pensa ser jogar contra o Vasco, a gente analisar que o Gigante da Colina tinha hoje mais de 60 milhões de reais no banco de reservas. Fora que o Vasco que você analisa dentro de campo tinha Léo e Maicon na zaga, jogadores que são remanescentes do ano passado. Piton e Paulo Henrique, remanescentes do ano passado. Olhemos o meio de campo. Matheus Cocão, remanescente do ano passado, ao lado de Galdames e Sforza, que chegaram no Vasco. O Sforza por uma oportunidade de mercado, um jogador de destaque, um jovem, e o Galdames que veio, teoricamente, com os problemas de Paulinho e Jair para substituir. No ataque, Verratti e Rossi, do ano passado. E o David, que está longe de ser uma unanimidade dentro da torcida vascaína. Será que é loucura? Será que eu tô maluco? Ou algo tá muito errado e esse planejamento foi feito de forma porca? É isso mesmo, forma porca, mal feito, feito com irresponsabilidade de pessoas que não estão sabendo o que estão fazendo. Por sinal, Ramon Dias, o qual eu amo muito, eu o respeito muito, mas merece críticas, porque em 4 jogos seguidos, Eric Marcos não é utilizado. No 5º jogo, Eric volta ao banco, entra como solução e tem que resolver. Olha, parece que existe alguma desconexão dentro do Vasco entre Ramon, a comissão, os jogadores e principalmente a empresa que prometeu a você e a mim muita coisa e até agora não entregou nada. Josh Wander é um novo Vasco, pagando salário em dia, investindo em melhorias no CT, cuidando de São Januário. Palmas por você fazer a sua obrigação, porque a maior delas é o resultado dentro de campo. E este não está acontecendo. É irritante ter que voltar aqui e tocar nesses assuntos. Outro assunto irritante, arbitragem. Toda vez a mesma coisa. Vasco prejudicado, Vasco com problemas, pênalti não dado, muitas faltas não dadas, invertidas inclusive. Mas, cara, vamos colocar no pingo da caneta, ali no bico da caneta, como diria a minha mãe. Amigo vascaíno, todo ano é a mesma coisa então. O Vasco é roubado pela arbitragem, o Vasco perde pontos bobos dentro de casa e fora também, porque deveria pelo menos ter voltado com 1 ponto no jogo contra a equipe do Bragantino. E chega no final do ano, estamos lá com a nossa calculadora, fazendo conta, implorando por um milagre que venha dos céus para que o Vasco não caia para a Série B. Não sei você aí do outro lado. Eu tô bem cansado de viver essa realidade. Eu tô querendo que o Vasco faça algo diferente. Esse algo diferente pode ser contratar melhor, ter mais representatividade dentro da CBF, de modo a fazer os árbitros terem medo de errar contra o Vasco, coisas que eles não têm, né? Eles não têm o menor medo de errar contra a equipe do Vasco e também, principalmente, melhorar a comunicação com o torcedor e passar ao torcedor a realidade do que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama, SAF e associativo. Ponto. Pontuo dessa forma e numa boa, tô de saco cheio, tô preocupado, tô cansado, tô estressado e numa boa, tá complicado pensar no futuro desse ano do Vasco da Gama. Mário, me despeço por aqui, amigo do Vascanelas, me despeço por aqui, deixo um abraço a cada um de vocês e a gente se encontra nas lives aqui do canal e, obviamente, no Você no Caldeirão, para você que quer conhecer o Rio de Janeiro, quer vir a São Januário com tudo pago, você tem essa oportunidade com Você no Caldeirão, um sorteio do nosso canal, para você ter todas essas experiências aí, aqui com a gente, sem gastar nada, beleza? Tamo junto, aquele abraço e valeu!